Olá, gente! Esse é o Terceiro Setor Revista, uma parceria do canal Filtro de Barro e do projeto OSC Legal. Eu sou Lucas Seara e hoje a gente vai falar aqui sobre controladoria e sua aplicação, sua importância para o terceiro setor, com a entrevistada Daniela Balbina Marra. Daniela Balbina Marra é contadora, especialista em terceiro setor, tem mestrado em administração pública e políticas públicas e o tema de hoje é controladoria e a sua importância e a sua aplicação nas organizações do terceiro setor. A controladoria como controle de processos para a gestão das organizações que ajuda na tomada de decisões. E dentre os temas que a gente vai tratar, a gente fala sobre auditoria interna e externa, o papel da contabilidade nos processos de controladoria, a automatização da contabilidade, o papel das pessoas que atuam na controladoria, as questões éticas, os documentos importantes no processo de controladoria, desde os estatutos das instituições. E é isso. Vamos lá, Daniela Marra, aqui no Terceiro Setor Revista. Daniela, então eu queria que você desse para a gente uma definição, para o pessoal entender o que é controladoria e qual a importância dela para o terceiro setor, né? Vamos começar, então, pelo básico, para a gente esclarecer para o pessoal que está nos assistindo. Lucas, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. E a controladoria, a própria palavra remete a controle, né? Então, controle, o que a gente pensa? Um sistema com ferramentas para que a gente possa controlar determinado assunto, determinada pessoa, né? Quando a gente fala de controle, vem muito isso, uma questão de dominação. Mas na controladoria, falando de gestão, de negócios, de entidades, de organizações como um todo, a gente não tem como dominar um controle, né? Eu falo que os controles são executados por pessoas. Então, a gente não tem como garantir 100% disso. A controladoria vem com um sistema de controles internos para garantir que os processos que são executados pela entidade, sejam administrativos, sejam operacionais, eles não tenham desvios, eles incorram com o menor risco possível e a gente mitigar os atos de corrupção. Então, é um sistema de controle que vai vir para assessorar a organização para que ela cumpra exatamente a sua missão, os seus objetivos institucionais e os seus objetos dos projetos que ela está apta a fazer ou que ela se propõe a fazer. Então, é um sistema de pessoas e ferramentas tecnológicas que vão estar fazendo todo esse pente fino, né? Eu até chamo muito que é um sistema de filtros. Você vai colocando entre os processos os filtros que a gente vai fazer as checagens para ver se o risco está grande, se não está, se a gente teve ato de corrupção aí dentro do processo que foi executado. Dani, então diz pra gente o que é então que o sistema de controle, esse sistema de controle tem a ver com a contabilidade? Qual é a relação, então, da controladoria com a contabilidade? A contabilidade, hoje, eu falo que é o último filtro em qualquer processo. Então, se a gente pensar uma compra de um papel, né? Vamos comprar. A gente vai fazer uma ordem de compra, a entidade, né, do terceiro setor faz uma ordem de compra, ou faz uma cotação, faz a compra, chega essa nota fiscal na entidade. Essa nota fiscal, depois dela passar pelo processo de pagamento, pelo processo de recebimento dessa mercadoria, ela vai ter seu registro lá na contabilidade. Então, a contabilidade é o último filtro onde definitivamente a gente vai ter um registro numérico e que vai informar que aconteceu essa compra e que aconteceu esse pagamento na sequência. A contabilidade, então, é o último controle que a gente tem de um processo. Então, como último, ela evoluiu, né? Eu falo que a controladoria é uma evolução da contabilidade a partir do momento que ela vai exercer esse controle de uma forma mais ampla. Em vez de ele acontecer só lá no final, quando chegar na contabilidade, a contabilidade ela tem que olhar o processo todo, ou todos os processos que foram intercalados até que se chegasse a esse registro contábil. Essa é a relação, então, da contabilidade com a controladoria. A contabilidade vira esse grande insumo da controladoria, né, com o registro de todos esses passos executados pelos gestores em todos os processos para a compra de um papel.
Daniela, e a tomada de decisões? A importância tanto da controladoria quanto da contabilidade para a tomada de decisões. A gente sabe que uma boa gestão contábil ela é super importante nas organizações, mas eu queria que você falasse especialmente desse papel da tomada de decisões. A tomada de decisão. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente espera ter todas as informações possíveis para essa decisão, não é isso? E aí está o grande papel da contabilidade e da controladoria na tomada de decisão. Porque se eu tenho todos os filtros dentro do processo, que eu estou chamando esses filtros de controles internos, que é feita a gestão pela controladoria, se eu tenho isso bem feito, o meu processo de tomada de decisão, em cima dessas informações bem produzidas, ele é muito mais fácil, muito mais real, muito mais efetivo e a outra coisa, com muito mais confiança. Então, com a tomada de decisão, você tem informação de confiança, é o que todo gestor vai querer, Lucas. Eu acho que nenhum gestor gosta de tomar decisão no escuro, né, como muitos dizem para a gente. Então, você ter toda essa clareza de um processo inteiro, você fica muito mais seguro e tranquilo para a sua tomada de decisão. Bom, Daniela, então me diz a diferença entre a controladoria e os processos de auditoria, seja ela externa ou interna. Eu tenho uma experiência muito grande com auditoria, né? A minha formação profissional inicial, quando eu comecei a estudar, a fazer um curso de nível superior, eu fui logo para a auditoria. E na auditoria, o que a gente faz? A gente vai aferir e dar uma opinião acerca dos controles internos que as organizações exercem. Então, eu trabalhei tanto com a organização do primeiro setor, do segundo setor, quanto organizações do terceiro setor. Então, ali, a gente fazia o quê? Uma opinião acerca de alguns desses controles internos, porque a auditoria também ela trabalha por amostragem. Ela não trabalha no processo ou em todos os processos que a gente precisa desenvolver para fazer determinado tipo de aquisição, de investimento, de gasto que seja, né, ou de captação de recursos. Então, eu sentia muita falta de fazer a coisa acontecer, sabe isso, da prática do dia a dia? E a auditoria não tem. Então, ela vai ali, vai te dar uma opinião e sugerir, às vezes, uma melhor prática para aquele processo. Mas aí fica nisso. A controladoria, ela vai além da sugestão, porque ela está ali realmente para garantir que o processo seja feito da melhor forma possível, com as melhores práticas que a gente tem. Aí a gente pode até falar um pouquinho de práticas de governança corporativa, que entra, compliance também entra nessa história da controladoria. Então, a controladoria difere-se porque ela efetivamente preocupa com a execução e com a efetividade do controle interno. E a auditoria se preocupa em dar uma opinião, né, ou validar esse controle interno. Tá aí a grande diferença entre as duas ferramentas que a gente tem na gestão. Agora, uma complementa a outra, né? Você consegue perceber a importância das duas trabalharem juntas? A gente fala que o melhor dos mundos é que a gente tenha controladoria, auditoria interna e auditoria externa. Aí, aquela questão que eu te falei, de mitigar risco e evitar ato de corrupção, não é possível, né, que aconteça com todos esses três, né, com essas três ferramentas adotadas dentro de uma organização. Bom, já pegando o gancho, então, na sua pergunta, na sua resposta, aliás, vamos falar, então, de governança corporativa e de compliance, né? Os controles, tudo isso, como isso reverbera na governança corporativa. Governança corporativa e compliance, a gente já vem numa parceria muito com vocês, né, os advogados. Normalmente, os advogados constroem toda essa sistemática da governança corporativa e do compliance. O que é o compliance? É estar em conformidade. Em conformidade com o quê? Com as leis, com os regulamentos, né, com o que a gente tem de legalidade na instituição. Então, completamente para do advogado, né? E a questão da governança corporativa nas entidades do terceiro setor, né, porque no segundo setor, ela tem um pouco mais de robustez. Mas no terceiro setor, que a gente começou a falar há pouco tempo dela, a gente deve estar falando dela aí há pouco mais de 10, 15 anos, a governança corporativa, a gente começa a estabelecer a forma que a gestão vai se dar, né? Então, eu preciso saber como que os processos vão funcionar para ter sistema de controle interno. E como vai funcionar os processos, como vão funcionar, né? Desculpe aí, como vão funcionar esses processos, depende da governança corporativa, que ela traz essas boas práticas. E no terceiro setor, qual que é o primeiro instrumento que a gente tem de governança corporativa, formulado, né, nessa parceria dos advogados com os contadores? O estatuto.
Então, o Estatuto traz para a gente a missão, os objetivos, as finalidades, as atividades econômicas que essa entidade vai poder exercer e, o mais importante, como se dá o sistema de gestão. Assembleia, no caso das associações, presidência, vice-presidência, diretorias, conselho fiscal, no caso das fundações, conselho curador, conselho executor, que muitas vezes é chamado também da gestão executiva, da diretoria executiva. Então, como funciona isso? Quais são os papéis, as funções que essas pessoas vão exercer aqui dentro, né? E aí a gente fala muito, né, Lucas? Antigamente a gente vinha os estatutos com proibição de reeleição desses membros, né, para a diretoria executiva. A gente tinha um estatuto que a eleição, né, o prazo do mandato era de 2 anos, e uma questão muito latente, né, das organizações. Como que a gente motiva esses associados a assumirem esses cargos e a se profissionalizarem? Porque se a gente está falando de controladoria, sistema de contabilidade, governança corporativa e compliance, garanto que você pensou direto. Burocracia. Bem, eu não pensei em burocracia porque eu entendo que são sistemas importantes, né, de controle, enfim, de tomar decisões, até pelo que você já falou aqui. Mas, de todo modo, é importante a gente esclarecer, então, essa questão da burocracia privada, né? Se esses controles, eles não tornam o processo de tomada mais complicado, digamos assim, ou pesada, a máquina da instituição mais pesada. E também uma outra preocupação que os gestores trazem é a questão dos custos, os custos para a implementação desse todo esse processo de controladoria. Pois é, eu até já te apertei com minha própria resposta com a questão da burocracia, porque quando a gente fala dessa relação também de advogados e contadores, que advogados fazem muitas normas, muitos regimentos, os contadores também trabalham muito com essa questão da conformidade com a legislação, né? Principalmente porque aqui no nosso país a gente tem uma legislação fiscal muito robusta, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem decretos normativos aí a cada 24 horas, 3, 4, né? A gente fica acompanhando publicações na imprensa oficial federal, do estado e no municipal para saber o que mudou para poder estar acompanhando. E às vezes isso reflete numa tendência de a gente pensar que as coisas são burocráticas, pensando do ponto de vista dessa contabilidade, da controladoria. Mas não é burocrático, como você já consegue perceber nessa nossa conversa até agora. A gente ter controles não significa que a gente vai engessar ou a gente vai enrijecer os processos. Não é esse o objetivo da controladoria. Tanto que na minha experiência, né, na minha vida profissional toda, e trabalhei com auditoria em que a gente fazia relatos e relatórios mesmo sobre sugestão de boas práticas. E a gente vai, por exemplo, no IBCG, IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente tem um resumo, uma coisa muito prática, pouco informação, pouco escrita, pouca formalização de como a coisa tem que se dar. Eu recebo muita pergunta, se você tem um modelo desse regimento, se tem um modelo de como esse processo vai funcionar? Eu não tenho muitos modelos, porque eu acredito na minha ciência contábil, que ela é social, e eu acredito nas organizações do ponto de vista da formação de pessoas. Então, são pessoas que estão ali trabalhando. Se você coloca muita regra, muita norma escrita, a coisa não vai funcionar. E aí já fica até uma dica nesse sentido, porque as pessoas, elas têm que entender por elas mesmas que elas têm que trabalhar em conformidade, que o processo ele tem que ser real, efetivo, dentro da legislação. Então, um exemplo que eu dei da compra de um papel, mesmo que eu vá comprar um papel, eu preciso de uma nota fiscal eletrônica para fazer a compra desse papel. Então, as pessoas que estão dentro da organização, os gestores, eles têm que entrar nessa nova cultura, porque se a gente não tivesse uma nova cultura voltada para essa questão da profissionalização, para a conformidade, para a legalidade, não adianta escrever 1000 páginas de controles internos, eles não vão funcionar, porque quem executa? As pessoas, né? Então, o mais caro desse processo, eu penso, que é investir nas pessoas, porque cultura é a coisa mais difícil da gente mudar, né? Porque a cultura tem que alinhar o objetivo pessoal desse profissional que está dentro da entidade com o objetivo institucional. Isso tem que ficar alinhado. Então, essas duas pessoas, tanto a organização enquanto uma pessoa jurídica, o profissional enquanto uma pessoa física, se eles não trabalharem para o mesmo objetivo, não adianta ter muito controle. Então, eu não acredito numa formalização grande, pela minha experiência mesmo, pelas pesquisas também que eu estudo, que a gente traz aí,
né? Então, assim, a governança corporativa, por exemplo, como eu te falei, tem mais ou menos 10, 15 anos que ela está sendo pensada dentro das organizações. Numa pesquisa de 2007, que uma colega contadora, que chama Cláudia Gontijo, fez para o mestrado dela, Lucas, ela conseguiu perceber que metade das organizações que ela estudou, e esse número de organizações, ela pegou pela RAIS, né, a gente nem tinha ainda mapa das organizações da sociedade civil, então ela pegou todas as organizações que tinham CNPJ, nem metade delas tinha efetivamente uma governança corporativa inicial, que é essa que eu te falei, de ter um estatuto funcional na prática, né? Então, esse custo, ele está mais voltado para uma capacitação das pessoas do que a gente pensar para os sistemas, né, para os sistemas automatizados, porque hoje a contabilidade é automatizada, para a gente pensar num custo da contabilidade. Muitas entidades têm as contabilidades que são terceirizadas e pensam que não funciona a controladoria em contabilidade terceirizada. Ainda assim que eu tenho que pensar melhor em implantar esse sistema de controladoria, se é terceirizada essa organização, e lembrar que em todos os projetos que hoje a gente vai captar recurso, a gente pode e deve colocar um custo com essa contabilidade, com o jurídico, né, com a auditoria. E aí eu estou puxando a sardinha até para o seu lado, né, Lucas, que muitas vezes as pessoas ficam assim, mas eu não preciso ter advogado, eu não tenho processo trabalhista, eu não tenho processo tributário, mas a gente tem processos dentro da nossa organização que precisam de estatuto bem feito, de revisão de estatutos frequentes, de compliance, né, desses regimentos, desses procedimentos, para a gente evitar o risco da organização e evitar ato de corrupção. Porque risco e ato de corrupção vão acabar com a credibilidade da nossa organização e, num futuro próximo, com a própria organização, né, se a gente falar da longevidade dessa organização. Bom, Daniela, então, pegando o gancho, mais uma vez, da sua resposta, eu fiquei interessado em entender um pouco melhor essa coisa da automatização da contabilidade dos processos contábeis de uma organização. Pois é, nós contadores estamos enfrentando, né, essa questão da tecnologia, às vezes com um pouco de restrição, mas no meu caso, eu enfrento com muita expectativa positiva. Porque muitos processos, eles podem ser automatizados, a gente fala automatizar, é da forma eletrônica. Então, não preciso colocar hoje, por exemplo, todos os dados de uma nota fiscal num sistema. Porque a gente já tem muitos sistemas baratos que automatizam a baixa dessa nota fiscal eletrônica do próprio site da Receita Federal, né? E a contabilidade por si mesma, hoje ela está completamente automatizada, Lucas. A gente tem sistemas de gestão para fazer aquele famoso débito e crédito, né? Que todo lançamento, todo fato que existe na entidade, eu contabilizo, né? Ele vira um fato contábil. Então, esse débito e crédito hoje ele é feito pelo sistema de uma forma, às vezes, até intuitiva. Então, assim, eu compro um papel, nosso exemplo, o gestor que comprou lá na frente, o comprador, né? É uma pessoa, às vezes, que não precisa ter até um grau de instrução muito elevado, ele vai entrar no sistema, compra do papel, ele nem está sabendo que ali, naquela entrada que ele está fazendo, ele já está com a contabilidade automatizada por trás. Então, ela já faz o registro contábil. E hoje não tem como ser de outra forma, porque a Receita Federal nos exige uma prestação de contas fiscal que ela é toda eletrônica. Então, o SPED Contábil, que é uma plataforma gigante da Receita Federal, onde estão todos os nossos dados de departamento de pessoal, de controle de estoque, de contabilidade, de fiscal, então está tudo hoje automatizado na plataforma de nota fiscal eletrônica, de escrituração contábil digital, de escrituração fiscal de contribuições e de tributos, né? A DCTF também já está virando web, a parte de pessoal, GFIP, INSS, então está tudo eletrônico, então já está tudo automatizado. E aí eu volto à questão da controladoria de novo e das pessoas. Lucas, se está tudo automatizado, eu tenho que trabalhar com quem? Com as pessoas. Né? Eu preciso estar formando esse senso crítico nas pessoas e estar conseguindo ampliar esse senso ético também das pessoas, porque se o sistema faz a parte braçal de digitar número, digitar caractere, não temos que fazer tanto mais isso, eu tenho que focar na conformidade, no controle, para, de novo, sem risco, sem ato de corrupção, eu estar conseguindo manter o cumprimento da nossa missão, dos objetivos sociais e da nossa própria realização pessoal e profissional que eu posso ter hoje em qualquer profissão, dentro de qualquer entidade, primeiro, segundo, terceiro setor.
acho que dá para a gente falar um pouco mais, então, sobre essa questão da cultura organizacional, das questões éticas, de como as pessoas, o papel dessas pessoas nos processos de tomada de decisões, no controle, enfim. Eu vejo, no desenvolvimento mesmo da minha própria carreira, tantas coisas que eu já passei, né? A gente vê de exemplos simples de uma compra de papel para obras civis ou para contratos gigantescos de milhões, né? Onde que a gente tem que ter essa preocupação com essa legalidade. Mas a tal dos controles internos, a tal da burocracia, que acaba recebendo um nome um pouco mais pesado por gestores acharem que ela dificulta o processo. E aí a gente não vai negar, né, Lucas, nós dois, você é da área do direito, eu da área contábil, muitas vezes também, quantas vezes, né, a gente não pega uma lei e fala, pelo amor de Deus, essa lei que em vez de ajudar, veio piorar, veio travar determinados processos. E aí, o que as pessoas fazem, em geral? Elas procuram os caminhos ali para conseguir executar a sua missão, né? Porque o objetivo não é executar a missão, né? O estatuto está escrito, eu nasci para poder executar essa missão. Então, a minha entidade trabalha com a criança, eu quero melhorar a vida da criança. Então, se eu precisar comprar um papel sem a nota fiscal, eu vou comprar, porque eu preciso do papel para fazer uma oficina com a criança. Então, o nosso gestor pensa assim. E aí, como que você mostra para esse gestor que esse pensamento de encontrar os caminhos fora da legalidade, ele é um caminho correto? Olha o desafio que a gente tem realmente com essas pessoas. Porque você fala assim, poxa, ele cumpriu a missão. Lucas, eu vou te dar um exemplo aqui, recente no nosso Tribunal de Contas do Estado aqui de Minas Gerais, que ele penalizou um diretor de caixa escolar porque ele fez uma obra na escola de construção de um muro e a prestação de contas dele não tinha os documentos hábeis para comprovar a construção do muro. E aí eu te pergunto, o muro foi construído? O muro foi construído. Como que você mostra para esse gestor que ele está incorreto? E olha que trabalho legal do tribunal, é isso mesmo, olha, a documentação, ela não está em conformidade com o gasto que você fez, mas o muro está pronto. Eu acho que esse exemplo do muro está sendo bem legal para a gente poder abrir essa discussão aqui, que é a grande dificuldade hoje da gente ter controles efetivos. E outra coisa, é a grande abertura também que a gente tem para as pessoas fazerem atos de corrupção. Porque, pensa, você acha que esse gestor, ele achou que ele estava sendo corrupto? De forma nenhuma, ele construiu um muro. Mas ele não utilizou dos mecanismos legais para construir esse muro. Isso deixa de ser um ato de corrupção? Então, Dani, queria te agradecer por demais por ter aceito o convite para estar aqui no Terceiro Setor Revista. Você sempre traz questões muito interessantes das suas lives. E aqui também, no Terceiro Setor Revista, trouxe considerações muito bacanas. Pena que o tempo é sempre curto. E aí, eu queria agradecer mais uma vez e que você deixasse, então, suas considerações finais aqui para o nosso público. Eu adorei estar aqui. Um processo diferente, né? A gente participar de uma entrevista online. Foi muito bacana. Espero que eu consiga ter contribuído para os gestores das pequenas e das grandes organizações. Que a burocracia, ela não é um entrave para a organização. A burocracia é o primeiro passo da gente ter efetivamente uma organização. A controladoria é o segundo passo para que a gente consiga que essa organização se dê pelas vias legais e das vias conformes. E não pensar que essa via é para garantir um objetivo externo, é para garantir o objetivo interno da organização. E que isso tudo não custa caro. O investimento nas pessoas nunca custa caro. Tem sistemas automatizados que podem facilitar isso tudo? Tem. E hoje os sistemas também são muito baratos, né? A gente, inclusive, tem doação de sistema para organizações do terceiro setor, aquelas que andam bem. E outra coisa, vamos nos lembrar, a gente precisa de captar recurso o tempo inteiro. Toda essa conversa que tivemos aqui hoje sobre organização, controle interno, controladoria, ela traz o quê? Um índice de governança corporativa para a gente elevado, que está ligado diretamente na nossa capacidade de obter recursos. Vão aí participar de editais, ou até de prêmios, né? Tem a revista Exame que dá o prêmio das melhores ONGs. Busquem lá para vocês verem os critérios que você tem que cumprir para participar dessa premiação, gente, todo em cima de governança corporativa, de controladoria, de atender os seus objetivos institucionais e estar em conformidade. Então, vamos investir nisso, porque o resultado só pode ser bons impactos sociais para as entidades, para que elas consigam fazer o que elas mais querem, esse bem
para o próximo, né, que é a grande missão da maioria das nossas organizações aí no terceiro setor. Lucas, estou feliz demais de estar aqui, agradeço de novo toda a equipe aí da revista e à disposição sempre, viu? Muito bacana, então, a entrevista com Daniela Balbina Marra, que a gente tratou sobre os processos de controladoria, que são processos de tomada de decisões, mas especialmente sobre pessoas. E no próximo programa a gente vai estar aqui com a advogada Bianca Monteiro. Ela é advogada, mentora, palestrante, escritora, coautora do livro Roteiros do Terceiro Setor e vai trazer dicas práticas para os gestores de organizações nas parcerias. Então, fica ligado, Terceiro Setor Revista, vai lá no canal Filtro de Barro, se inscreve, dá seu like, deixe seus comentários, suas perguntas que a gente responde e acessa o site do projeto Oscar Legal. Tamo junto, quarta-feira, novo programa, Terceiro Setor Revista, canal Filtro de Barro.